Saudamos a todos com a paz do Senhor. No estudo sobre o verdadeiro sentido da Páscoa, o tema de hoje é a ressurreição de Jesus. Essa, meus amados, é a data mais importante do ano para os cristãos, para os que seguem a Jesus. Foi em um domingo como esse que Cristo, o enviado do Deus vivo, autor da vida, venceu a morte e ressuscitou dos mortos. Hoje, meditaremos nos fatos narrados nas Sagradas Escrituras, que relatam a maior conquista divina para toda a humanidade, a de viver eternamente na presença do Pai. Essa maravilhosa bênção custou ao Deus Filho um sacrifício perfeito. Ele deu a sua própria vida em favor de todos os pecadores. Ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e Maria, mulher de Coplas, foram até o túmulo de Jesus para embalsamá-lo com aromas. De repente, aconteceu um grande terremoto. Um anjo desceu do céu, rolou a pedra da entrada do túmulo e assentou-se sobre ela. Os guardas e as mulheres ficaram apavorados e paralisados de medo. O anjo se dirigiu às mulheres, falou que não deveriam temer, que o túmulo estava vazio porque Cristo havia ressuscitado. Também falou-lhes que deveriam avisar aos apóstolos para ir ao encontro do Messias na Galileia. Embora assustadas, porém glorificando a Deus por tal bênção, elas foram avisar aos discípulos. No caminho, nosso Senhor, já ressuscitado, se apresentou e disse-lhes: Não temais, falem aos meus irmãos que sigam para a Galileia. Lá eu os encontrarei. Ao aproximarem-se dele, elas se jogaram aos seus pés e o adoraram. Enquanto isso, os guardas contaram tudo o que tinha acontecido aos chefes dos sacerdotes. Eles decidiram corromper os guardas, dando uma alta soma em dinheiro para que eles não contassem a verdade a ninguém sobre a ressurreição de Jesus e, ao mesmo tempo, mentissem, dizendo que os apóstolos tinham invadido o túmulo dele e raptado o corpo enquanto eles cochilavam. Mateus 28, de 1 a 15. Por sua vez, as mulheres que viram a Cristo contaram aos apóstolos e todos que ali estavam tudo o que havia acontecido, mas eles não acreditaram que o Mestre estava vivo. Acharam que elas estavam delirando. Lucas 24, de 9 a 11. Pedro e João correram em direção ao túmulo, verificaram que estava vazio e, mesmo assim, seguiram não acreditando que Jesus havia ressuscitado. Depois retornaram para casa. João 20, de 3 a 10. Naquele mesmo dia, 2 discípulos, Cleopas e provavelmente Lucas, iam a caminho de um povoado chamado Emaús, 11 quilômetros distante de Jerusalém. Enquanto conversavam sobre tudo o que havia acontecido, o Senhor se aproximou deles e conversaram durante todo o percurso, sem que eles o reconhecessem. Somente o reconheceram quando se assentaram à mesa e ele partiu o pão. Então retornaram para Jerusalém e contaram tudo aos 11 apóstolos. Lucas 24, de 13 a 35. Era o final da tarde de domingo, meus amados, quando os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos líderes judeus. Jesus se pôs no meio deles e disse: A paz seja convosco. João 20, 19. Eles ficaram aterrorizados, achando que era um espírito, mas Jesus os exortou para que não fossem descrentes. Mostrou-lhes suas mãos e pés. Mesmo assim, eles ficaram tão felizes e surpresos que não conseguiram acreditar que era Jesus. Então, para provar que era ele mesmo, se alimentou na presença deles. Explicou-lhes que tudo o que havia acontecido era para que se cumprisse as Escrituras. Então, eles passaram a compreender que eles eram testemunhas oculares da realização do plano de Deus para salvar os pecadores. Lucas 24, de 37 a 49. Com a ressurreição de Jesus, todo aquele que o aceita como Senhor de sua vida e nele crê, conquista a vitória plena e eterna sobre os seus pecados, sobre a sua inimizade com Deus e sobre a morte eterna. Cristo ressuscitou e com ele todos os fiéis aos seus mandamentos se tornaram filhos de Deus, novas criaturas, resgatadas e justificadas pelo poder do seu sangue vertido na cruz do Calvário. Romanos 4, de 24 a 25. Que Deus nos abençoe em mais esse dia
de meditarmos na Sua palavra.